E hoje estamos aqui no consultório da doutora Augusta e vamos falar, né, que parece um marshmallow enorme prontinho pra gente comer de tão lindo que ele é. Para mais um terceiro episódio do nosso VidaCast. Hoje a doutora Augusta então vai conversar com a gente sobre as pneumonias. Oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos falar das pneumonias então. Lembrando que as vacinas é uma preparação biológica ao qual a gente introduz, a gente aplica na criança, no adulto, também no idoso. E essa aplicação dessa vacina, ela vai então fazer com que o nosso corpo produza anticorpos que vai nos defender contra as doenças que foram introduzidas então no momento dessa aplicação. Guta, como funcionam as vacinas no nosso organismo? É exatamente como tu falou. A vacina ela é aplicada então no nosso organismo e a partir disso o antígeno, que é o micro-organismo que é colocado ali dentro, o organismo reage contra ele formando anticorpos. E esses anticorpos vão ter uma lembrança, vão ter uma memória para quando realmente entrar a doença no organismo já ter essa proteção e combater o antígeno. Em cima disso do que a Guta falou, é por muitas vezes que a gente comenta das reações, então, que as vacinas podem causar nas pessoas, como febre, a dor, porque o corpo está tentando combater esses micro-organismos que foram, então, aplicados no momento da vacinação. O que seria pneumonias e o que a bactéria da pneumocócica pode causar nas crianças? Então, pneumonia é quando a gente tem uma infecção dentro do pulmão, geralmente causado por bactérias. Muitas vezes, esses quadros inicialmente são causados por um quadro viral que evolui para um quadro bacteriano e, na grande maioria das vezes, causado pelo pneumococo, que é o agente mais comum, principalmente nas crianças. As vacinas, elas começaram com a Pneumo 10, que hoje tem no posto de saúde, passou para 13, para 15 e agora a gente tem a Pneumo 20. Por que é tão importante a gente ir aumentando esses sorotipos? A importância de ir aumentando é que a gente consegue pegar mais subtipos, mais sorotipos desse germe, porque são diversos que acabam causando os quadros de pneumonia e, na verdade, a gente tem que lembrar também que o pneumococo ele não causa só pneumonia, mas também otites e meningites, então por isso que é tão importante. E a gente, cada vez pegando mais subtipos dele, a gente tem uma proteção maior, principalmente aos causadores mais frequentes. E atualmente, a Pneumo 20 ela acaba abrangendo uma quantidade maior e com isso trazendo uma proteção muito grande, principalmente contra o subtipo 19A, que é o principal causador de pneumonia nas crianças atualmente. E esse subtipo 19A, ele não está presente dentro da Pneumo 10, e por isso que é tão importante esse aumento das cepas, que a gente consegue pegar esse principal causador. Doutora, a Pneumo 20 agora foi incorporada na rede pública, então, né? A gente gostaria de explicar como está funcionando esse esquema vacinal, que é diferente da rede privada. Exatamente. Então, a Pneumo 20, ela entrando no calendário vacinal da rede pública, a gente tem um ganho muito grande, mas é diferente da rede privada, porque na rede pública, num primeiro momento, ela vai ser aplicada a Pneumo 20 nas crianças com 2 meses, com 4 meses a Pneumo 10 e depois com 1 ano a reforço com a Pneumo 20. Então, a criança vai receber uma dose da Pneumo 20 antes de 1 ano. Na rede privada, então, a gente consegue fornecer 3 doses da Pneumo 20. A indicação é com 2, 4 e 6 meses e depois o reforço com 1 ano. Então, a gente consegue dar uma proteção maior com 3 doses da Pneumo 20. Mesmo entrando, então, a Pneumo 20 no calendário vacinal, é sempre muito importante a gente seguir rigorosamente, então, as especificações do calendário, então, que é aos 2, aos 4 e aos 6 meses, então, de vida do bebê, para fazer todo o calendário correto e depois um reforço lá aos 12 meses. Mas mesmo fazendo essas vacinas, deixando o calendário todo ele redondinho, tudo certinho, a criança ainda pode pegar pneumonia? Pode sim, porque como eu disse, ali a gente consegue pegar mais sorotipos do pneumococo, porém a gente não pega todos. E isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai conseguir ter uma vacina em que incorpore todos os sorotipos, a gente consegue sempre pegando os principais. Guta, além então de fazer a vacina que vai prevenir então esses 20 sorotipos de pneumonia, que vão evitar otites, vão evitar pneumonias, nós também não podemos esquecer de cuidados básicos como higiene das mãos, evitar então estar com o bebê num meio ambiente com muitas pessoas. O que mais você pode nos sugerir? Exatamente. Então, esses são cuidados que são básicos, né? Lavagem de mãos, quando alguém com sintomas respiratórios, fazer o uso de máscara em contato com as crianças. Se alguém tá resfriado, gripado, não ter contato com criança, isso é muito importante, principalmente os menores de 2 anos.
anos. E as vacinas contra os vírus, como a da influenza e a do VSR, a famosa vacina da bronquiolite, também ajudam, porque como eu falei lá no início, a maioria dos quadros ela inicia com quadro viral e evolui para um quadro bacteriano. Então a gente prevenindo lá no início que a criança tenha um quadro viral mais grave, dificilmente vai evoluir para o bacteriano. Importante salientar, então, temos que nos prevenir contra pneumonias não só com a vacina da pneumovinte, mas também com as vacinas que protegem contra o VSR, que é a vacina da bronquiolite, tanto para os bebês quanto para os idosos e pacientes adultos com comorbidades, e a vacina da gripe, que protege também contra o vírus da influenza, que agora, nesse período do inverno, temos muitos casos. Doutora, mais uma dúvida que a gente recebe bastante dos pais. Já completaram o esquema vacinal com a Pneumo 10 na rede pública, eles podem estar ampliando a proteção fazendo a Pneumo 20 ou iniciando o esquema? Com certeza. Tem um ganho muito grande porque a gente consegue proteger contra sorotipos que causam pneumonia grave que podem levar à internação. Então, realmente tem um ganho muito, muito grande. Em relação, Guta, às crianças que têm alguma comorbidade, crianças que são prematurinhas, tem algum esquema vacinal que a gente tem que ter um maior cuidado? Ou tem alguma coisa que a gente precisa, então, ficar mais alerta, principalmente aos pais também? É importante a gente lembrar que os prematuros, eles têm direito a Beyfortus, né, pelo próprio calendário da rede pública. E também é importante que sejam vacinadas contra a Pneumo 20 nas 3 doses, com 2, 4, 6 meses e o reforço com 1 ano. É importante também os menores de 32 semanas que recebam a vacina hexavalente ou a penta-acelular. E lembrando que a idade para fazer as vacinas não é a idade corrigida. Papais de prematuros sabem o que eu tô falando. É pela idade cronológica. Então, completou 2 meses de vida, pode fazer a vacina de 2 meses. Outra dúvida muito comum que a gente tem com os pais é que a Pneumo 20 é uma vacina segura, mas ela pode dar algumas reações. Quais são as reações esperadas pela vacina? É comum ter reação com vacina, e entre elas, febre, dor local, a criança pode ser aquele dia que ela vai ficar mais irritada, mais incomodada, pode ficar sonolenta, ela querer dormir mais naquele dia, mas é importante a gente lembrar que dura cerca de 24 até 48 horas essas reações e depois passa como se nada tivesse acontecido. Diferente de um quadro, de uma doença, de uma gripe, uma pneumonia que ela vai melhorando aos poucos, são aquelas 24, 48 horas que a criança fica bem incomodada, bem chatinha, por assim dizer, mas depois passa assim, ó, como se não tivesse acontecido nada. Essas reações até no máximo ali 72 horas, elas podem acabar, né, se arrastando um pouquinho mais, e a maioria dos pais que nos relatam é bastante sonolência, né, a Pneumo 20, principalmente nos bebês pequenos. Exatamente. E lembrando então que todas essas reações que a Guta falou agora são tudo reações normais, são reações que a gente já espera que pode acontecer, muitas vezes até nem acontece nenhuma reação, elas ficam bem tranquilas. E a gente sempre precisa evitar então dar o antitérmico antes da vacina ou até após a vacina, porque a reação sempre é natural e muitas vezes ela pode mascarar então algum problema que o bebê tenha, então a gente então pede que não medique, certo, Guta? Exatamente. Principalmente antes da vacina não tem benefício algum em a gente medicar a criança, pelo contrário. Depois da vacina, se a criança está muito incomodada, se vê que ela está com dor ou que a febre segue subindo, a gente até pode medicar para deixar a criança mais tranquila, né? O benefício da medicação é exatamente para que a criança fique melhor, não fique tão desconfortável. Mas não tem por que a gente medicar se não tem reação e muito menos antes da vacina. Lembrando também que um dos cuidados que a gente pode ter é usar as compressas refrescantes, então no local da picadinha, muito TT, muito carinho, muito amor, muita atenção, que isso logo passa essas reações. E muito colinho. E muito colinho, isso aí. Importante a gente salientar também, se houver algum sintoma, algum evento adverso grave, uma febre persistente, se continuar por mais de 72 horas, ou o bebê estiver muito irritado, muito choroso, tiver reações locais mais graves, é importante comunicar a rede onde você fez a vacina e também o pediatra responsável do seu filho, né? Para a gente estabelecer exatamente o que está acontecendo. Doutora, mais uma pergunta então. Existe alguma contraindicação que não pode estar fazendo a vacina? A única contraindicação é se numa dose anterior a criança já teve algum evento adverso, alguma reação grave a essa vacina. Senão, não tem contraindicação. E é importante lembrar que coriza, tosse não contraindicam fazer a vacina também. Principalmente nessa época agora de inverno, é muito comum a criança ter um quadro
arrastado ali de melhora, que é o esperado, né? 2, 3 semanas até melhorar por completo. E nesse meio tempo pode pegar outro vírus, iniciar um novo quadro, e aí para ficar 100% sem tosse e coriza, às vezes leva o inverno inteiro. E aí acaba atrasando as vacinas sem ter necessidade. Isso é importante salientar que é sempre importante a gente seguir o calendário vacinal. Só em caso, então, de que o bebê esteja muito doente, a criança esteja muito doente, então que a gente vai entrar em contato com o pediatra, você entra em contato, então, com o médico dele, para poder, então, pensar no melhor momento, então, para retomar o calendário vacinal. Guta, eu sei que tu é pediatra, mas qual a tua opinião realizar a vacina da pneumovinte em pessoas adultas e idosas? Eu acho que é muito importante, é fundamental. A gente tem que lembrar que os idosos são como bebês novamente. Então, é um fator de risco muito grande para eles os quadros respiratórios. Uma das principais causas de óbito em idosos são os quadros respiratórios. Por isso que é tão importante vacinar com pneumovinte, com influenza e, inclusive, a vacina contra o VSR para idosos também. Então, chegamos ao fim, então, do nosso VidaCast com a doutora Augusta, falando sobre a vacina da pneumovinte. Queremos agradecer, doutora, a participação, parceria aí conosco, falando um pouquinho, então, da importância das vacinas. E importante também lembrar de vocês conferirem as suas carteirinhas, tanto das crianças, dos adultos e dos idosos em casa. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado por participar de mais um VidaCast. Mais uma vez, obrigado, gurias, por essa oportunidade de falar sobre vacinas, que é um assunto tão, tão importante e que hoje em dia gera muitas dúvidas. Te agradecer, então, Guta, por mais uma vez, então, junto com a gente, falando sobre vacinas, sobre uma coisa tão importante que é a prevenção de doenças, garantindo, então, uma saúde para os nossos bebês, desde o dia que eles nascem até a sua fase de idoso, porque eles estão protegidos para o resto da vida. Vem pro Vida Vacinas!